Lá estamos aqui para a nossa revisão para a prova argumentativa do terceiro TRI, que vai falar sobre a crise de 29 e também sobre a Era Vargas. Então vamos ver rapidamente os principais pontos. A crise de 29 ela vai começar justamente com os Estados Unidos no auge. Justamente depois dos Estados Unidos terem chegado no auge da sua economia, depois do topo, não existe mais além do topo. Então, durante a guerra, os Estados Unidos chegam no auge da sua economia. Durante a guerra, os Estados Unidos, eles fornecem armas, alimentos e empréstimos para todos os envolvidos ali na guerra. E no pós-guerra, eles trabalham na reconstrução da Europa. Lembra o Plano Marshall? E eles difundem, eles oferecem o American Way of Life, o modo de vida onde os bens materiais trariam felicidade, principalmente os bens materiais duráveis, eletrodomésticos, carros, móveis. Só que, como o próprio nome diz, esses bens são duráveis e duram muito tempo. E como você sabe, os europeus são muito econômicos, principalmente no pós-guerra. Joia, vamos continuar mais um pouquinho. Só que a população norte-americana que começa a investir em ações, em papéis dessas empresas que vendiam os produtos duráveis, começa a fazer a especulação financeira, ou seja, a querer ganhar dinheiro com as empresas, começam a acreditar que não é necessário trabalhar, mas apenas investir em ações. Acho que não é todo, mas é uma crença geral no mercado. A Europa começa a se recuperar e esse é o grande ponto. A superprodução gera estoques encalhados nos Estados Unidos, enquanto a Europa começa a reduzir o ritmo de compra. Eles já estavam abastecidos. A gente tem uma superprodução nos Estados Unidos e um subconsumo na Europa depois que ela já está reconstruída, já está abastecida. Essa conjunção superprodução nos Estados Unidos, subconsumo na Europa vai ser catastrófica no final da década de 20. E aí, no final de outubro, aí no dia 24 de outubro, as ações negociadas na bolsa não encontram compradores e passam a valer quase nada. Por vários dias se sucedem quedas nos preços. Quando se espalhou a notícia da quebra da Bolsa de Valores, multidões foram nas ruas em climas de medo e desespero. Para muitos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia se perdido. Pessoas que eram milionárias no dia 23 de outubro acordaram falidas. Pois é. Então, a Grande Depressão, 60 mil empresas faliram, 15 milhões de desempregados. A economia global foi afetada devido à influência dos Estados Unidos, o efeito dominó. Quando uma grande economia cai, como a dos Estados Unidos, leva a de outros países que dependem dos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil, que vendia café para os Estados Unidos, acaba sendo afetado. A Indonésia, que vendia borracha para os Estados Unidos, para as fábricas de carro, acaba sendo afetada, e assim por diante. Os Estados Unidos começam a cobrar os impostos, os empréstimos, que tinham feito para os outros países. A Alemanha começa a reduzir importações, e assim por diante. É um efeito cascata, um efeito dominó. Essa cena é muito famosa, justamente um outdoor que fazia propaganda da American Way of Life, com a fila dos desempregados pedindo pão, pedindo comida, numa fila de ajuda do governo norte-americano. Um presidente chamado Roosevelt vai tentar fazer o New Deal, o New Tratamento, que é pegar os ideais de um cara chamado Keynes, John Maynard Keynes, que, diferente do Adam Smith, o pai do liberalismo, fala assim: olha, o governo precisa ter algum grau de intervenção na economia. Esse negócio de ser liberalismo total, o governo não intervir nada na economia, está errado. O governo precisa ter algum grau de intervenção.
E aí o New Deal é essa intervenção do governo na economia. Ele vai reduzir a carga horária para 8 horas por dia, o que na época era considerado bastante reduzido. Existiam jornadas de até 12, às vezes 14 horas de trabalho. O salário-desemprego e o fim do trabalho infantil. Criação da Previdência e do salário mínimo. Enormes investimentos em obras públicas de infraestrutura e fiscalização da produção e dos preços agrícolas e industriais. Falar isso daqui num país que é extremamente liberal, que prega a não interferência do Estado na economia, é algo bastante inusitado. Sendo bem sincero, a economia norte-americana só se recupera com a produção de armamentos da Segunda Guerra Mundial. Nossa, dei uma engasgada aqui. A economia norte-americana só se recupera após a produção de armamentos na Segunda Guerra Mundial. Acho que isso dá uma visão geral da crise de 29 para vocês, tá joia? E sobre a era Vargas, o que você deve se lembrar? Getúlio Vargas vai governar por 15 anos seguidos nesse primeiro mandato. Não estamos falando do segundo mandato, hein? Do primeiro mandato. Então ele chega ao poder quando os paulistas vão tentar fazer um café duplo. Lembra que paulistas e mineiros se alternavam no poder na política do café com leite? O café, o presidente de São Paulo, o leite, o presidente de Minas Gerais, mas os paulistas vão tentar ficar no poder por 2 mandatos seguidos. Os mineiros não vão aceitar isso, vão fazer uma aliança Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, na qual Getúlio Vargas vai ser lançado candidato à presidência, com as fraudes eleitorais dos paulistas que estavam no poder. Getúlio Vargas vai até ganhar as eleições, mas não vai levar, porque os paulistas com as fraudes vão dizer que Getúlio Vargas não ganhou. Getúlio Vargas, com o apoio do exército, vai chegar ao poder. Os paulistas vão dizer que foi um golpe, o golpe de 30. Os gaúchos vão dizer que foi a Revolução de 30, tchê. E os historiadores, numa tentativa mais neutra, vão dizer que foi um movimento de 30. A primeira fase é chamada de governo provisório. Por que provisório? Porque ele vai governar sem Constituição. Vai falar, olha, para eu reorganizar o país, de 1930 a 1934, eu não posso ter uma lei que me limite. Quando você diz que a lei te limita, provavelmente você vai fazer coisas que seriam fora da lei. Mas, enfim, entre essas coisas, ele vai tirar os governadores de estado. O governador de São Paulo vai ser retirado. Ele vai colocar um homem da sua confiança, o João Pessoa. E os paulistas, é lógico, vão reclamar do governo estar sem Constituição. Nesse movimento dos paulistas exigindo Constituição, 4 estudantes paulistas vão ser mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eles vão ser transformados em heróis paulistas, foram enterrados no obelisco do Ibirapuera, este monumento. Existe até feriado paulista no dia 9 de julho, dia em que eles foram mortos. E é chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Getúlio Vargas percebe que não vai dar para ficar sem agradar os paulistas, pode gerar um grande problema, e aí retoma a política de comprar o café encalhado dos paulistas e faz uma Constituição. Não em 1932 também, para não dar tanto braço de torcer, mas em 1934. Essa Constituição faz com que se inicie, então, a segunda fase, a chamada governo constitucional. No governo constitucional, nós temos as leis trabalhistas, entre elas o 13º salário, férias remuneradas, direito a você ter afastamento até 10 dias de trabalho do ano, com direito à remuneração caso você esteja doente. E é justamente no governo constitucional que surgem 2 grandes grupos políticos do Brasil. O grupo de esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Plínio Salgado, que pretende uma proposta comunista para o Brasil,
e a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado. Então, desculpa, a Aliança Nacional Libertadora é Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. E a Ação Integralista Brasileira, o Plínio Salgado, tá? Que pretende um integralismo, uma espécie de nazismo brasileiro. Tá bom? Justamente os integralistas brasileiros propõem para o Getúlio Vargas que ele bole um plano falso de que os comunistas querem tomar o poder no Brasil. O chamado Plano Cohen. Plano Cohen, em que um judeu chamado Cohen teria planos de tomar o poder no Brasil e transformar o Brasil numa filial da União Soviética. Esse plano foi descoberto como falso depois, mas com a desculpa de que este judeu comunista iria tomar o poder no país, as eleições que estavam previstas para 1938 foram suspensas e se começa então a última fase da era Vargas, considerada bastante ditatorial. Ele tem 2 órgãos para manter esta ditadura: o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que se baseia em publicidade, em fazer Getúlio Vargas ser considerado o pai dos pobres. Nos livros didáticos era sempre colocada esta imagem na contracapa. E o DOP, Departamento de Ordem Pública e Social, que se você não gosta do Vargas por bem, você vai gostar por mal, porque ele vai cuidar da repressão, da censura, da tortura e assim por diante. O que fica insustentável na manutenção do governo Getúlio Vargas é o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial do lado das democracias contra Hitler. Lógico, o Brasil devia dinheiro para os Estados Unidos, tem que entrar do lado dos Estados Unidos. E aí a população que vê seus filhos morrendo lutando contra Hitler fala assim: olha, como que os nossos jovens estão lutando contra um ditador na Alemanha, mas nós mantemos um ditador aqui no Brasil? E ele acaba tendo que renunciar, porque fica insustentável a incoerência de termos ajudado a derrotar uma ditadura fora do Brasil e termos uma ditadura no Brasil. Gente, espero que com este vídeo curto você tenha as informações necessárias para ir bem na prova. Lógico que você tem o seu material, você pode acompanhar por ele, tá? Existe também uns slides que estão lá no site e esse vídeo você pode assistir mais de uma vez. Boa prova para vocês!